Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da FUVEST 2021, primeira fase, questão 54, que diz o seguinte: uma esfera metálica de massa m, carga Q, positiva, descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal E. Conforme mostrado na figura, nesse instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical com velocidade constante, contra a ação da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região do campo elétrico uniforme, ou seja, vai ter interação elétrica o tempo inteiro, né? Ao longo do movimento descrito, o trabalho realizado pela força gravitacional e pela força elétrica das esferas são respectivamente. Bem, quanto à força elétrica, dá uma olhada aqui nessa linha que eu vou traçar aqui na primeira figura. Essa linha, como ela é perpendicular às linhas de campo e equidistante, em particular, né, equidistante das duas placas, né? Nem precisaria ser equidistante. O importante é que ela é paralela e bonitinha. Ela está sob apenas um potencial elétrico aí. Vou chamar de potencial elétrico, já tem letra A, pode ser potencial elétrico A. Não importa em que ponto você esteja aí nessa linha, você vai estar sempre no mesmo potencial elétrico. Estou falando isso porque o trabalho da força elétrica em um campo vai ser a diferença de potencial multiplicado pela carga. Como o potencial num ponto qualquer aqui, deixa eu escolher uma cor diferente, pode ser vermelho, esse ponto aqui e esse ponto aqui estão sob o mesmo potencial, né? Vou dizer ponto D, já usou, ponto D e ponto G, G já foi, D e H, tá? O potencial do ponto D é igual ao potencial do ponto H, a diferença de potencial DH é igual a zero. Então, o trabalho da força elétrica vai ser também igual a zero. Tranquilaço dessa primeira parte? Agora, vamos usar o outro desenho aí, uma outra cor, para que a gente pense em termos de força gravitacional. Vou desenhar aqui a bolinha que está sob a força-peso. Se me permitirem, eu já vou determinar a força-peso como massa, que multiplica a aceleração da gravidade, e sofre um deslocamento delta x aqui para cima. Legal? Bem, trabalho de uma maneira global, por definição, é igual à força que multiplica a distância, que multiplica o cosseno do ângulo. Aqui eu quero que você perceba que o ângulo entre um e o outro, entre o peso e o deslocamento, é de 180 graus. Então o trabalho vai ser igual a força, que é o próprio peso, mg, distância que ele se desloca, que esse ΔX ele vai chamar de h, multiplicado pelo cosseno de 180 graus. Só que o cosseno de 180 graus é menos 1. Então o trabalho da força-peso vai ser menos mgh. Isso tudo dito, ficamos com a letra B de Beatles e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.